Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais encontro das UTIs integradas. Hoje nós temos aí o prazer de receber mais um hospital fazendo parte do nosso grupo, Hospital Anchieta de Brasília, coordenado aí pelo Dr. Marcelo Maia, que agora fará Que parte aí chique. das nossas reuniões. E hoje nós temos aí o grande prazer de receber nossa querida amiga Carmen Valente Barbas, a doutora Carmen. Eu vou começar de trás para frente. É a presidente do próximo Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que vai ser aqui em São E Paulo em vai ser um novembro, sucesso. e vai ser um sucesso e contamos com todos vocês. A Carme é uma reconhecida intensivista que tem uma atuação de destaque dentro da área de ventilação mecânica e SARA. É professora da Faculdade de Medicina da USP, é uma das lideranças da UTI respiratória do INCOR, e também é médica do Hospital Israelita Albert Einstein. E, acima de tudo, aí é uma grande amiga nossa, e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Esse é um tema bastante atual, que é a discussão acerca dos fenotipos aí na SARA, e isso é um ponto muito importante, principalmente que a gente tem cada vez mais discutido a ideia de individualizar o tratamento, e esse é um caminho bastante promissor. Carmen, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, aí a tela é sua. Imagina. Eu que agradeço o convite, Ederlon, especialmente nesse ciclo, né, que são 4 palestras aí no mês dedicado a, ao mês das mulheres intensivistas aí que o Ederlon teve a delicadeza de fazer, né, para prestigiar as mulheres intensivistas. A gente vai ter 4 palestras. Eu sou a segunda palestra que está ocorrendo nesse mês de dedicação aí às intensivistas mulheres, e a gente vai falar um pouquinho sobre os fenótipos, né, da síndrome de desconforto respiratório agudo, que eu tive bastante contato quando a gente participou aí do Consenso Europeu de síndrome de desconforto respiratório agudo, que ocorreu agora aí no final de 2023. Então, eu tive a oportunidade de participar com os canadenses e com os europeus de discussões desse tópico. Então, eu vou atualizar o que eu aprendi com eles durante a realização desse consenso e vou apresentar um trabalho recente, agora que saiu essa semana, que ele associou o microbioma pulmonar do pacientes com pneumonia associado a síndrome de desconforto, imunossuprimidos, e ele mostra que tem uma associação da nossa microbiota pulmonar associado à síndrome de desconforto, né? Tem subfenótipos com as infecções diferentes e, e no futuro a gente vai poder caracterizar melhor esses pacientes. Então, não tenho conflito de interesses em relação a essa apresentação, e eu vou, no consenso, né, como saiu a nova classificação, a nova definição da síndrome de desconforto, no consenso eles discutiram bastante sobre o modelo conceitual da síndrome de desconforto respiratório agudo. O conceito de SARA, que é mais importante que a definição, porque, na verdade, a definição ela tentou abranger mais pacientes para entrarem nos trials, mas a gente tem que caracterizar o que é uma síndrome de desconforto para a gente realmente fazer o diagnóstico correto e não fazer o diagnóstico de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, que nem sempre é uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, a SARA, né, ela se caracteriza por um infiltrado pulmonar bilateral. A gente não tem que ter evidências de insuficiência cardíaca ou hipervolemia. A gente tem que encontrar um fator de risco que tem que ser diagnosticado, controlado e tratado, né? Se a gente não, não controlar o fator de risco, tem a perpetuação da síndrome, e é que a gente acaba não evoluindo de uma maneira satisfatória. E a gente
geralmente a gente define, né? É importante no primeiro dia classificar se é uma síndrome leve, moderada ou grave, para a gente poder prognosticar e tratar de acordo com o que a gente tem de evidência na literatura nesses três, leve, moderado e grave. E atualmente a gente tem o auxílio do ultrassom e da tomografia para garantir o diagnóstico. Né? O ultrassom para a gente ver o status volêmico do paciente, ver se tem disfunção cardíaca direita ou esquerda, a gente vê se o pulmão tem linhas B de congestão ou não, e a tomografia que tem que se caracterizar por aqui um paciente COVID, aqui um paciente de uma SARA normal, para a gente ver essa massa de colapso e esse pulmão mais preservado, que é o baby lung aqui, que a gente tem que tentar preservar para não lesar mais o pulmão durante a ventilação mecânica. O ultrassom tem sido de grande valia, né? O do Dr. Ciro, que está aqui presente, tem ajudado também a ensinar e disseminar a utilização do ultrassom pulmonar à beira-leito. E a gente, com o ultrassom, a gente consegue ver se o pulmão está normal com as linhas As, a gente consegue ver as linhas B de congestão, consolidações com broncograma aéreo, né? Se tem derrame pleural e se tem pneumotórax. Então, o ultrassom tem ajudado e a gente consegue ver o colapso das vasos e a gente também consegue ver a estratégia ventilatória se está melhorando o pulmão ou piorando o pulmão de acordo ah, com a evolução. E também o balanço para a gente, se o pulmão está congesto, vale a pena a gente sempre fazer uma estratégia de restrição volêmica depois que o paciente foi ressuscitado, obviamente, para o pulmão ele ficar com a água extravascular a menor possível para ele poder ter menos tempo de ventilação mecânica e o paciente poder se recuperar. A tomografia de tórax ela ajuda bastante a gente caracterizar a síndrome, né? Eu escrevi uma revisão sobre a tomografia para acessar a SARA COVID-19 que está publicada no Frontiers Physiology de 2022 e levantando toda a literatura e nossa experiência pessoal também, a gente vê que a tomografia ela fornece muitos dados para caracterizar a síndrome com essa massa de colapso nas bases, para a gente ver como é que está o pulmão remanescente ou o baby lung, e também para a gente ver consolidações, para a gente ver processos intersticiais, para dar uma dica do diagnóstico, contusão pulmonar, né, cavitações, a gente vê, dá uma dica da doença que está causando a síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, esses foram os guidelines europeus, né, que saíram no Intensive Care em 2023, que a gente participou juntamente com esse grupo da Europa. E nesse guideline, eles fizeram questão da gente amadurecer o conceito de síndrome de desconforto, que que eles chamam de modelo conceitual, né? Um modelo conceitual do que é a síndrome. Então, se chegou à conclusão desse consenso, que é um termo aplicado ao espectro de condições, que tem diferentes etiologias e que tem um fator comum, né, é um fator clínico patológico comum que se caracteriza por um aumento da permeabilidade da membrana alveolo-capilar, resultando no edema inflamatório, né, tem inflamação dentro dos alvéolos, tem um líquido rico em proteína e um infiltrado inflamatório. A gente tem que ter um aumento do tecido pulmonar não aerado, o colapso alveolar, porque o pulmão pesa sobre ele mesmo e as bases pulmonares se colapsam, resultando de uma diminuição da complacência do pulmão. E a gente tem que ter um aumento do shunt do espaço morto, que vai resultar o shunt na hipoxemia e o espaço morto na hipercapnia. E a gente sabe que a hipercapnia, se detectada na gaso inicial, tanto a hipercapnia como o ventilatório ratio, que é o quanto você deveria ventilar para manter o CO2 normal, se o ventilatório ratio tiver aumentado, você está ventilando a mais do que você precisaria, esses dois parâmetros estão associados a um pior prognóstico do nosso paciente.
Então, o modelo conceitual, né, aqui comparando o edema cardiogênico com o edema não cardiogênico, ele se caracteriza pelo aumento do índice de permeabilidade vascular pulmonar. Ele tem que estar acima de 3, né? O índice que a gente mede com o volume viu ou com o pico é o índice de permeabilidade da membrana. Então, a síndrome, você é exposto a um fator de risco, você libera mediadores inflamatórios, esses mediadores inflamatórios eles vão fazer com que perpetue uma cascata inflamatória que vai levar à abertura de gaps na membrana alveolo-capilar e vai fazer com que extravase neutrófilo, principalmente. O neutrófilo é a célula que que é a perpetuadora da síndrome, né? Ela extravasa de dentro do capilar pulmonar para o espaço intersticial e para dentro do alvéolo, e a gente vai ter um edema, o plasma vai extravasar, porque o poro está aberto, vai extravasar plasma e a gente vai ter um edema rico em proteína no espaço alveolar. A gente vai ter disruptura dos alvéolos, né, da parede alveolar. A gente vai ter uma disfunção do pneumócito 2, uma diminuição da produção do surfactante. Isso vai fazer com que o alvéolo ele perca a tensão superficial e ele tenha uma tendência a colapsar, né? Tanto por estar cheio de fluido, como por o surfactante pulmonar que mantém a tensão superficial, ele vai estar com menos surfactante, o alvéolo vai estar propenso ao colapso alveolar, e além disso, vai ter uma dificuldade de drenagem desse líquido, o transporte de sódio, de cloro, a gente vai ter aquaporina, isso vai fazer com que o transporte, o clearance desse edema alveolar esteja diminuído, isso vai fazer com que o pulmão ele fique encharcado, pesado e ele colapsa sobre ele mesmo. Então, opa, diferentemente do edema cardiogênico, que tem a pressão hidrostática pulmonar aumentada, a pressão capilar pulmonar aumentada, ele vai ter a pressão hidrostática, a pressão capilar pulmonar vai estar vai estar baixa, né? Ela vai estar a níveis baixos e o índice cardíaco ele vai estar normal ou aumentado nos casos de sepsis, né? Pode estar aumentado. Então, a água extravascular pulmonar, ela caracteriza a síndrome do desconforto respiratório agudo. A gente vai ter excesso de líquido inflamatório rico de proteína, e se a gente for mensurar através do pico do volume viu, a gente vai ver que essa água extravascular, para caracterizar a síndrome do desconforto, ela vai estar acima de 10 ml por quilo de peso predito, e o índice de permeabilidade vascular pulmonar vai estar acima de 3, né? Mostrando que está alterada a permeabilidade e vai estar encharcado o pulmão. A água extravascular vai fazer o diagnóstico diferencial da síndrome do desconforto, do edema cardiogênico e da hipervolemia, e a gente vai poder quantificar também se a síndrome do desconforto é leve, moderada ou grave, de acordo com a quantidade de água extravascular. Quanto mais água extravascular e maior o índice de permeabilidade, mais grave o paciente e mais difícil de tratar, porque a membrana está com os poros abertos, então tudo que você dá de volume vai para o pulmão e fica bastante difícil de você manter esse paciente. Então, o que a gente sabe é que essa permeabilidade ela fica alterada principalmente nas primeiras 24, 48 horas. Então, nesse período, a gente tem que ter muito cuidado para não encharcar o pulmão demais, porque depois a drenagem desse líquido é dificultada. Então, você deve sempre ressuscitar o paciente volemicamente com cuidado, monitorando. Se tiver qualquer piora pulmonar, você deve parar e usar mais droga vasoativa para manter a hemodinâmica adequada do paciente, e depois você dá o menos volume possível, especialmente nos casos muito graves. Então, aqui é uma foto que eu gosto muito de mostrar, porque foi quando eu entendi o que acontece com a síndrome de desconforto respiratório do adulto, né, o agudo, em 99, né, foi um paciente que faleceu na unidade de terapia intensiva, e eu peguei uma lâmina do pulmão e a gente conseguiu, através do auxílio da patologia, lá da Faculdade de Medicina, a gente
a gente marcou o endotélio pulmonar, o endotélio dos capilares pulmonares com o CD34, que é um anticorpo que faz com que floresça a luz do endotélio. E aí a gente vê aqui por que que esse paciente faleceu, né? Ele estava com o endotélio todo disrupto, aqui as células endoteliais todas alteradas, e o poro da membrana aberto e estava praticamente espirrando, né, líquido rico em proteína para dentro do alvéolo numa pressão enorme. Então, você deve deixar a pressão do capilar a mais baixa possível para você evitar que esse líquido extravase para dentro do alvéolo. E por isso que a gente coloca a pressão positiva dentro do espaço alveolar. Aqui a gente está em 10 micras, né, numa microscopia confocal, para a gente contrabalançar esse líquido que está jorrando, você colocando um pouco de pressão aqui dentro do alvéolo, você segura essa pressão e deixar o paciente mais seco possível, com a pressão capilar a mais baixa possível, para manter o pulmão mais seco e ter uma evolução melhor, né? Então, o que que caracteriza a síndrome do desconforto respiratório agudo? Então, é esse quadro aqui, essa foto do microscópio confocal, a gente vê o líquido extravasando para dentro do alvéolo, o alvéolo tendendo ao colapso, o infiltrado inflamatório, né? Essas áreas de shunt, onde você não tem ventilação e tem a perfusão, e essas outras áreas de hiperextensão que você tem o alvéolo ventilado, mas o endotélio está lesado, e essa proliferação de células inflamatórias, e depois, na fase proliferativa, a gente vai ter os fibroblastos. Então, ela vai se caracterizar por uma diminuição da complacência, uma diminuição da PO2 e FO2, um aumento do espaço morto do ventilatório ratio, né, da razão ventilatória, e aumento do PCO2 nos casos mais graves, quando o espaço morto está exacerbado. Dos fatores de risco, né, a gente sabe esse trabalho do Bob Kasmarek é bastante importante, eu gosto muito desse trabalho. Ele analisou 778 pacientes, a idade que a síndrome do desconforto acomete as pessoas a- ao redor dos 55 anos, ela predomina em homens, ela geralmente é acompanhada de um Apache 2 perto de 20, 21, e a SARA moderada é cerca de 60%. Eu vou mostrar um outro trabalho de 24 que ele confere esse dado. A gente é 60% de SARA moderada, é 20% de grave e 20% de leve. E a pneumonia e a sepse são as causas mais comuns, e a gente tem aspiração seguindo a infecção, trauma e pancreatite. E o que a gente sabe é que os pacientes morrem de insuficiência de múltiplos órgãos, 47,8%, e de hipoxemia refratária, cerca de 24%, de choque séptico refratário, que a gente vê bastante nas nossas UTIs, os micro-organismos multiresistentes, quando, como fatores perpetuadores de sepsis, choque séptico refratário e óbito em cerca de 17%, e morte cerebral, aqui 5% eles viram que o paciente morreu de morte cerebral por uma consequência ou de uma hipoxemia grave, ou de uma hipoventilação, uma hipotensão acima da média, né? Então, isso pode fazer com que o paciente evolua de uma maneira desfavorável. Então, o intensivista tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vai entubar, naquelas primeiras horas de tratamento, para evitar hipoxemia, evitar hipotensão grave, evitar hiponatremia ou hipernatremia e evitar também hipoglicemia, para você evitar danos cerebrais associados à SARA. Então, a SARA tem um fundo genético, né? Eu tive a oportunidade de escrever esse editorial que saiu agora recente também no Intensive Care Medicine, junto com o Antônio Artigas, que é da Espanha, e Michael Matai, que é dos Estados Unidos da Califórnia, sobre desvendando o enigma da genética e dos fenótipos na SARA. E esse editorial foi referente a um trabalho que foi publicado no Intensive Care em dezembro de 23, e que é um trabalho que envolveu os chineses junto com o David Christiani, que é de Boston, da Harvard, e que eles fizeram um trabalho na tentativa de identificar o perfil genético, os biomarcadores envolvidos na síndrome do desconforto respiratório agudo. Eu aprendi bastante também
com eles, analisando esse trabalho e escrevendo esse editorial. Então, eles fizeram um trabalho, eles avaliaram, opa, desculpa, eles avaliaram 1.250 pacientes, né, que são trabalhos de detecção de DNA ou genoma estendido para determinar uma doença. Eles avaliaram 1.250 pacientes com aceno desconforto versus 1.583 pacientes não SARA, e eles avaliaram 33.150 características clínicas e laboratoriais desse grupo de pacientes, e eles fizeram esse MR-FEWOS, que é uma análise de comportamento do meio ambiente e como o organismo reage às doenças, né? Que tem alguns grupos que chamam de endotipos. Endotypes é como você reage você tem a genética da doença, você expressa por um fenótipo e você reage diferentemente, cada indivíduo reage diferentemente ao tratamento, e isso chama endotype, né? Ou endotipo. Então, eles analisaram esses comportamentos, os fenótipos, e compararam com a genética. Então, eles avaliaram 1.736 características, 354 de fenótipos não genéticos, né? 159 proteínas do plasma e 1.223 genes, né? E eles, depois que eles fizeram essa análise para ver se detectavam diferenças entre os síndromes de desconforto e não síndrome de desconforto, que foi aqui em cima, eles ainda validaram esses achados, comparando 160 casos de SARA e 160 casos não SARA, através de transcriptômica de sangue, e depois eles fizeram um modelo animal de validação também por estudo do tecido. E eles identificaram, com esse trabalho, 4 genes associados a síndrome de desconforto respiratório agudo e 5 células imunes. E aí, com isso, eles fizeram um modelo, um nomograma de predição para ver prognóstico e diagnóstico da SARA. Então, aqui eles fizeram, né, a análise, e eles conseguiram identificar 4 genes, né, que têm os nomes TMEM, SLCA2A5, CD45, e são os genes que estão associados à SARA, e 5 células imunes, a célula B nativa, o CD4 ativado, célula de memória CD4, células T regulatórias e o macrófago M0 e M2. Aí, o que eles fizeram? Eles associaram esses 4 genes e as 5 células imunes a um nomograma, onde a gente tem o sexo do paciente, o índice de massa corpórea, o nível do Apache, se é um caso de bacteremia ou de sepsis, né? E eles fazem um risco de você ter assim um desconforto, e quando ele associou esses 4 genes e as 5 células imunes ah, aos fatores de risco de SARA, ele consegue aumentar a, a área sobre a curva, ou a sensibilidade e especificidade, para uma área sobre a curva de 0,79, que é bem maior do que o do modelo básico, que era 72,5%, né? Ou 0,725. Então, ele vê que associando esses genes e as células imunes no sangue, você consegue aumentar a chance de você ter uma sensibilidade, uma especificidade aumentada pro fator de risco e pro diagnóstico da verdadeira síndrome de desconforto respiratório agudo. E os biomarcadores da síndrome, né? Para uma medicina personalizada. Desde 2019, né, os trabalhos de biomarcadores, eles têm ganhando espaço na síndrome de desconforto respiratório agudo, e a gente sabe desde então, né, que na fase exudativa, que é aquela fase aguda, a gente tem marcadores de dano endotelial, de permeabilidade vascular, principalmente o ANG2, né, que é o que mais é valorizado nos trabalhos de biomarcadores.
Além disso, a gente tem o fator de von Willebrand e as endotelinas. E do lado do dano alveolar, o mais valorizado é o RAGE, mas a gente tem o VEGF, tem o SPD, que é o surfactante D, que também é valorizado como biomarcadores de lesão da célula epitelial, do lado alveolar, os marcadores de célula pneumócito 1, que é a tapeto alvéolo, e pneumócito 2, que produz o surfactante. Já na fase fibroproliferativa, a gente tem marcadores de apoptose, de proliferação endotelial e epitelial, e tem como estudar miofibroblastos e fibroblastos que estão envolvidos na fase de fibrose e de reparação do dano causado pela síndrome de desconforto. Quanto às células inflamatórias, né, a gente sabe que as interleucinas associadas à síndrome como biomarcadores, a gente tem a interleucina 1 beta, interleucina 6 e a interleucina 8, né, e a 18, TNF, a interleucina 1, a interleucina 18 e a 8, e o TNF-alfa. E já também a gente tem a ativação do sistema de complemento, o sistema de coagulação é bastante importante na síndrome, com a formação da membrana hialina e a cascata da fibrinólise, e a gente tem o envolvimento do PAI-1 e do MMP como ativadores da cascata de coagulação. Estudando melhor os fenótipos, né, o grupo de Boston e o grupo da Caroline Kalf, que estuda bastante os biomarcadores e os fenótipos na SARA, desde 2018 eles descreveram, estudando características de interleucinas, marcadores laboratoriais, né, como creatinina, bilirrubina, PCR, plaquetas, marcadores de mecânica respiratória, como volume corrente, pressão de platô, relação PO2-FO2 e a PCO2, e a idade também envolvida, eles começaram a descrever fenótipo hipoinflamatório e hiperinflamatório. Então, hiperinflamatório é aquele que tem interleucina aumentada, PCR aumentado, e esse fenótipo hiperinflamatório, a gente vai ver, eu vou mostrar os trials que associam o hiperinflamatório a uma melhor resposta à PIP, à simvastatina e a você ter uma estratégia de ressuscitação volêmica de fluido liberal. E quem tem o fenótipo hipoinflamatório tem uma resposta pior à PIP elevada, não responde à simvastatina e se dá melhor com uma restrição volêmica em vez de uma política de fluidos liberais. Tá? Então, o que é exatamente o que é exatamente um fenótipo, né, em subfenótipo? Deixa eu só ver se passa essa barrinha para cá para não atrapalhar a visão. Então, a questão que foi posta lá para a equipe, né, para o grupo que estava no consenso, é como que a gente define um subfenótipo. Então, primeiramente, a gente define um fenótipo, né, que é uma observação de várias características que ele resulta da interação entre a sua genética e a exposição ambiental. Então, a síndrome de desconforto respiratório agudo, ela é um fenótipo. Ela é um fenótipo de uma expressão associada à sua carga genética. Então, você tem uma genética que te predispõe a síndrome de desconforto, já estão sabendo também que tem uma genética que te predispõe à insuficiência de múltiplos órgãos, então eu acabei entendendo por que tem algumas pessoas que só têm insuficiência pulmonar, outra tem insuficiência renal, insuficiência pulmonar, choque, insuficiência hepática, tudo associado. Então, você tem uma predisposição genética para desenvolver tudo isso, e mesmo para a mortalidade. Isso já está pré-definido e você se expõe ao ambiente, pega uma infecção ou aspira conteúdo gástrico ou tem um trauma grave, você vai expressar essa sua genética através do fenótipo, que é a síndrome de desconforto.
Aí depois você vai descrever subgrupos ou subfenótipos, que são subgrupos de pacientes que têm aquela característica, que tem uma característica especial que junta esses grupos, né? Por exemplo, a PO2-FO2, que é uma característica que você divide em SARA grave, moderada e leve, isso é um subgrupo, um subfenótipo dos pacientes que têm o fenótipo de SARA, né? Então, tem aquele grupo que se manifesta grave, o moderado e o leve, isso é um subfenótipo. Opa, parou de andar aqui. Deixa eu- Não está Agora passando. foi. Não, Agora passou. Agora passou, né? passou, passou. Tá. Aí, eles caracterizaram, né, esse subfenótipo e eles estão tentando caracterizar cada vez mais subfenótipos assim de desconforto. São características de um grupo de indivíduos que tem a mesma característica clínica, laboratorial, por exemplo, agora eu vou mostrar um trabalho de microbioma, quer dizer, eles têm aquelas bactérias ou aqueles vírus que estão característicos lá no seu pulmão e que respondem daquela maneira, um grupo de características que caracteriza um subgrupo dentro do fenótipo de SARA. Então, isso que é um subfenótipo. E o endotipo, que eu já mencionei anteriormente, o endotype, aí, é um subfenótipo que você tem uma característica que ele responde daquela maneira a terapêutica que você vai fornecer, né? Então, o que que a gente chama de endotipo? Então, por exemplo, você teve uma COVID grave, recebeu tratamento com corticóide, você responde daquela maneira, a outra pessoa responde de outra maneira. Então, essa diferença de comportamento de resposta caracteriza o endotipo. Então, eles estão vendo, tentando caracterizar quem responde bem a tal medicamento, a tal estratégia, de acordo com os tratamentos que a gente pode instituir para os nossos pacientes na terapia intensiva. Vamos ver aqui. Opa, agora mudou. Então, o que que a gente já tem na literatura, né, agora vamos que a gente tem na literatura sobre esses subfenótipos que eu já mencionei, né? Que eles chamam de predictive enrichment, que é você caracterizar esses subfenótipos para você prever o que vai acontecer com eles com a terapêutica que você vai administrar. Então, a gente tem o trial, né, que foi o HARP-2, que eles testaram a simvastatina, usar a simvastatina para síndrome do desconforto, eles viram que, de maneira geral, não respondeu, mas quando eles analisaram os subfenótipos, eles viram que o fenótipo hiperinflamatório é, foi, foi beneficiado pela simvastatina. Então, quem tem essa hiperinflamação respondeu à simvastatina e quem era hiperinflamatório não, né? Depois eles viram uma subanálise, uma análise secundária do Lung-Safe Study, né? Que eles viram também que quem tinha esse fenótipo hiperinflamatório, que eles tinham como, como dosar os biomarcadores, ele viu que esse fenótipo hiperinflamatório é aquele que se beneficia do PIB mais alto, né? O que quem está hipoinflamado já não tem esse benefício. E eles estudando o FACT, né, que é aquele estudo do NIH que fez estratégia volêmica liberal contra a restritiva, eles viram que o hiperinflamatório também beneficia de a estratégia de fluido liberal. Então, eles começaram a ver que esses subfenótipos têm relação com as estratégias de tratamento e eles estão tentando caracterizar para a gente só administrar as estratégias de tratamento para aquele subgrupo que vai se beneficiar da estratégia. Espera aí que tem hora que não está passando. Peraí. Agora passou. E também a gente tem o que eles chamam de prognostic enrichment. O enrichment, o que que é isso?
é você associar esses subfenótipos ao desfecho de mortalidade ou algum desfecho de prognóstico, né? O que que é isso? Então, o que que eles viram? Que quem tem esse perfil hiperinflamatório, as pessoas morrem mais, né? Que tem aqui as referências na literatura. Quem tem um padrão não focal na radiografia, quer dizer, aquela síndrome de desconforto que tem aquele infiltrado difuso, a mortalidade é maior também. Quem tem aquele perfil que tem maior recrutabilidade, aquele pulmão mais grave, mais pesado, com mais colapso, também tem uma tendência a ter uma mortalidade maior, tem duas referências na literatura. Quem tem mais insuficiência de órgãos, mais comorbidades e tem acidose metabólica, tem um perfil de maior mortalidade também. E quem tem o que eles chamam de longitudinal changes, é assim, se você está seguindo o paciente na sua UTI, ele tem uma tendência de piorar o mechanical power, e piorar a mecânica respiratória, né? E esse ventilatório rate, você produzir mais CO2, você tem uma tendência a morrer mais também. Então, eles estão chamando isso de prognostic enrichment, é você saber como o paciente vai se comportar e saber que ele vai ter um prognóstico pior, e você deve prestar atenção para esses casos que têm a tendência de morrer mais, para você tomar mais cuidado, ser mais protetor e evitar que associar lesões secundárias, que é lesão associada à ventilação, infecção, transfusão de sangue excessiva, usar volume corrente alto, tudo isso acaba associando dano secundário para o seu paciente que já pode ter um prognóstico pior, então você deve sempre tomar o cuidado de evitar. E o que que a gente sabe da síndrome de desconforto, né? Que 10% das admissões de UTI, isso foi revisado pelo consenso, né? Toda a literatura até 2023, e se viu que 10% das nossas admissões são por síndrome de desconforto, 23% dos nossos pacientes ventilados acabam tendo diagnóstico de síndrome de desconforto. A mortalidade ainda chega até 45% nos casos mais graves, e o consenso reconheceu também que a vilha é um fato real e a gente deve sempre fazer o possível para monitorá-la e evitá-la, e eles reconheceram a importância da ventilação protetora, você manter o paciente com volume corrente baixo, com a driving pressure baixa, com PIP suficiente e usar a posição prona e a ECMO para você ter um prognóstico melhor nessa população de pacientes. Dentro disso, né, dentro do consenso, surgiu a discussão, mas não foi mudada a definição, que veio depois o grupo que se reuniu lá nos Estados Unidos no Congresso da ATS, né? Então, surgiu a discussão, o que fazer com os pacientes não entubados, que eles sabe que eles têm SARA, mas não estavam entrando na classificação. A classificação era só para paciente entubado. Surgiu a discussão, quem está no alto fluxo e tem SARA, como é que a gente classifica esses pacientes? Então, isso foi discutido lá, mas não foi mudado, e a nova definição, que é a definição nova global, apareceu no Congresso da Sociedade Americana, né, da ATS, e foi publicado no Blue Journal, no American Journal Respiratory Critical Care Medicine, que é a revista norte-americana da Sociedade Torácica Americana. Então, eles definiram que entrava agora paciente que não estavam entubados, com alto fluxo acima de 30 litros por minuto, CPAP ou não invasiva no PIP acima de 5. Eles continuaram a divisão de leve, moderada e grave, continuaram o infiltrado radiológico, com tomografia e ultrassom, e nos países que tivessem limitação de recursos, é, não precisa, só precisa ter hipoxemia para você definir a síndrome do desconforto. Foi publicado em julho, né, de 2023, a nova definição global, e inclui os critérios para pacientes não entubados. Os pacientes entubados, o que é leve, moderado e grave, entra a relação SpO2 FO2, né, que para leve
abaixo de 315 e acima de 235, na moderada abaixo de 235 e acima de 148, e a relação da SpO2-FO2 abaixo de 148 como grave. E lembrando sempre que a saturação tem que estar abaixo de 97 para você poder usar essa relação, porque acima de 97% de saturação, você perde, a saturação não está refletindo a sua real taxa de hipoxemia, né? Porque acima de, para você atingir 100%, ela atinge com 250 de PO2 e depois fica num platô e isso não muda. Então, você pode aumentar a sua F2 que não muda a saturação. Então, você tem que sempre usar essa relação com a saturação abaixo de 97%. E nos países que têm limitação de recursos, não se exige nem PIP, nem alto fluxo, nem CPAP. Você estando no oxigênio, estando com a relação baixa, você já pode classificar o paciente como uma SARA, mas a gente sabe que isso é limitado porque você pode colocar qualquer diagnóstico respiratório de hipoxêmico agudo, como doenças intersticiais agudas, como pneumonia eosinofílica, outros diagnósticos BUP, outros diagnósticos pulmonares, nesse pool aí não ser um assim, desconforto. Por isso que os europeus fazem questão de discutir esse modelo conceitual de SARA, e a gente está fazendo parte agora de um grupo que está capitaneado pelo Arthur Slutsky, o Marco Schultz, o Ari Serpa Neto e a Patrícia Rocco. Eles estão passando um questionário, que é aquele questionário Delphi, né? Eles estão passando para 40 especialistas do mundo, um questionário para ver a real necessidade de se fazer novas definições para síndrome do desconforto, ou, em vez disso, a gente colaborar com o entendimento do modelo conceitual de SARA e ajudar a fazer um diagnóstico correto da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, vamos lá continuar com os fenótipos. Então, o grupo da Caroline Kauf, né, que é a que mais estuda os fenótipos e subfenótipos, eles publicaram no Current Opinion de 2022, logo depois da Covid, para ver o porquê que a gente deve fazer isso, né? Então, sempre no sentido de você caracterizar melhor o paciente para você colocar nos trials clínicos e analisar subfenótipos com os diferentes tratamentos para a gente entender melhor o que acontece com essa população que é acometida por essa síndrome que tem diversas etiologias. Então, você pega a população de SARA, você vê características clínicas, características de mecânica pulmonar, características genéticas, biomarcadores, e a gente vai ver que eles estão usando muita inteligência artificial e programas de dados imensos de computação, né? Eles estão usando multiômica e o machine learning para você caracterizar essas populações, para você fazer trials clínicos randomizados com esses subfenótipos e analisar eles separadamente para ver a resposta aos tratamentos. Então, eles fazem tabelas, né, para a gente caracterizar os fenótipos, os subfenótipos e o que a gente quer. Se a gente quer fazer critérios prognósticos ou terapêuticos e as limitações, né? Então, eles classificam como subfenótipos etiológicos, né? Você saber qual que é se é sepsis, se é trauma, se é lesão direta pulmonar, e agora, depois de 2019, entrou o subgrupo da COVID, que é um grupo específico. Eles veem também se a SARA precoce ou tardia, e tem aquela que se resolve rapidamente. Eu não sei se é de conhecimento de todos, tem uns 10% dos pacientes com SARA que você entuba e põe um PIP de 10, eles resolvem a SARA rapidamente, em 24, 48 horas. Os pesquisadores de SARA acham que nem esses pacientes nem deviam entrar nos trials clínicos,
e só aqueles que mantêm a insuficiência respiratória apesar depois da intubação, né? Eles têm classificações radiológicas, né, focal e não focal, que mostrou que é distinto o prognóstico, medidas fisiológicas de PO2 e FO2, espaço morto, ventilatório ratio e driving pressure, e eles têm os biomarcadores, né, marcadores epiteliais, como eu já mostrei, endoteliais, pró-inflamatórios, de coagulação, e tentar caracterizar o fenótipo hiperinflamatório e hipoinflamatório, e eles estão vendo aqueles perfis metabólicos, né? Tem trabalhos agora com COVID, não COVID, COVID versus influenza, mostrando que o perfil metabólico de alto ou baixo pode diferenciar esses pacientes com a SARA. Então, aqui eu só vou mostrar o que eles estão tentando fazer mais de recente, né? 2 trabalhos que saíram agora em 2024, um trabalho até nosso colega Inácio Martins Loetti, né? Que a gente conheceu lá na Europa e veio no Congresso Brasileiro. Eles fizeram um trabalho em Portugal, né, com um modelo preditivo, vendo os dados clínicos e o padrão de radiologia. A inteligência artificial, até no Einstein a gente já tem programas, né, que no pronto-socorro avaliam a radiografia de tórax através de um software de inteligência artificial, e eles já estão usando a inteligência artificial para analisar os raios-x e tomografias dos pacientes com assim desconforto para ver padrões de resposta depois relacionando ao prognóstico. Uma coisa interessante que eles mostram nesse trabalho, que eu fiquei feliz de ver também, é que eles fizeram a distribuição, né, da frequência da síndrome do desconforto de acordo com a idade, de acordo com o sexo feminino e masculino. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê, ó, pacientes abaixo de 40 anos, pelo menos em Portugal, eles têm menos, a frequência da síndrome do desconforto é menor, a grande população é aqui, ó, né, a média de idade a gente sabe que é 55, mas você vê que essa idade entre 60 e 80 foi onde apareceram mais síndromes desconfortos lá em Portugal, e você vê que a moderada é sempre a mais frequente, né? Para a gente mostrar que a moderada é mais frequente, e a grave, ela sempre tem mais ou menos 20%, aqui um pouco menos de 20%. E a leve também. Então, a grande parte dos pacientes que a gente vai ver na beira-leito são pacientes com síndrome de desconforto moderada. E a frequência, então a gente vê que sempre acomete mais os homens, sempre, ó, a moderada sempre mais, e os homens têm uma frequência de síndrome de desconforto grave maior que as mulheres. Então a gente tem que saber disso também para poder lidar com os pacientes à beira-leito. Então, o que que eles fizeram? Eles analisaram pacientes com assim desconforto, né? Eles caracterizaram pela idade, pela PO2 e FO2 no dia 1 e 3, e eles fizeram um programa que chama Deep Learning Features, que é um programa que analisa por inteligência artificial a radiografia de tórax, e tem 14 padrões diferentes que o programa conseguiu analisar, e ele viu que esse tipo de padrão aumentou, né, que é esse azul aqui, ele aumentou a sensibilidade e especificidade prognóstica dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, você fazendo esse tipo de subclassificação da síndrome de desconforto. E por fim, né, eu vou mostrar esse trabalho que foi publicado agora dia 1º de março de 2024, que é bastante interessante, é um trabalho que foi feito na China, e eles avaliaram os fenótipos e as assinaturas de microbiota pulmonar em pacientes imunossuprimidos com diagnóstico de pneumonia associado à síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, o que que eles fizeram? Eles avaliaram 112 pacientes com a síndrome de desconforto, incluíram 92, e eles fizeram um fenótipo de clustering, né, de cluster, e que eles dividiram os pacientes, eu vou mostrar como eles dividiram, em pacientes imunossuprimidos com pneumonia e síndrome de desconforto,
e eles conseguiram dividir em três grupos distintos de prognóstico, né? Esse grupo gama, que ele evoluiu com uma mortalidade maior, uma sobrevida menor. Então, três grupos, o alfa, o beta e o gama, de acordo com essa divisão de cluster. Então, como isso funcionou? Eles dividiram esses fenótipos, depois eles avaliaram a mortalidade em 30 dias, o quanto tempo esses pacientes ficaram internados na UTI, quanto tempo eles ficaram livres de ventilação mecânica, e depois eles desenvolveram esses modelos preditivos de acordo com a metagenômica, né? A metagenômica é você pegar o lavado broncoalveolar e você fazer estudo de material genético. Então, você consegue identificar vírus e bactérias que estão lá, e mesmo você pode identificar um material genético novo de vírus que você ainda não descreveu. Né? A Esther Sabino, que é lá da Faculdade de Medicina, ela tem mexido bastante com metagenômica, e a gente está tendo oportunidade de entender que você pode identificar vírus novos ou mesmo bactérias novas que possam estar infectando os nossos pacientes através da metagenômica. Então, o que que eles fizeram, né? Eles pegaram esses pacientes, a gente vai ver que tem critérios clínicos, laboratoriais e de biomarcadores, e eles deram para o computador, né, um programa de computador, de inteligência artificial, e eles viram o número ideal de clusters, né, que ele podia dividir baseado se o computador conseguia identificar clusters diferentes de acordo com esses parâmetros que a gente dá para o computador. Eu vou mostrar os parâmetros. Então, o que que ele viu? Que o ótimo nível dos clusters eram 3 clusters, e realmente o computador conseguiu separar, né? Isso aqui foram, ó, ele identificou idade, sexo, índice de massa corpóreo, SOFA, PO2 e FO2, quanto tinha de linfócito, de neutrófilo, de plaqueta, proteína C reativa, procalcitonina, lactato, as interleucinas, TNF-alfa, interferon gama. E aí ele viu que o computador aqui, olha, ele consegue distinguir 3 clusters diferentes que ele chamou de alfa, de beta e de gama. E o que que ele viu? Quando ele dividiu os pacientes dessa maneira, de acordo com o que foi encontrado nos subfenótipos, ele viu que esse grupo gama ele teve uma sobrevida bem mais baixa, né, significativamente mais baixa, ao grupo alfa, aqui que é esse cor-de-rosa, e ao grupo beta, que é esse roxinho, tá? Então vamos ver o que que eles descobriram. Ele também estudou o SOFA, né? Porque tem trabalhos de sinus conforto que, se você não consegue baixar o seu SOFA no terceiro dia de evolução, você vai ter um prognóstico pior. Quer dizer, você tem alguma coisa que não está controlada e que está perpetuando assim o desconforto. Ele dividiu em pacientes com SOFA acima de 12 abaixo de 12, e ele não conseguiu ver um padrão diferente de sobrevida nesse trabalho. Ele associou o SOFA aos níveis de interleucina 6, e ele viu que só no subfenótipo alfa ele tinha essa associação da interleucina e o SOFA. Quanto maior o SOFA, maior a dosagem da interleucina 6. Então, como é que ele dividiu esses pacientes? Então, ele dividiu o alfa, o beta e o gama, eram pacientes imunossuprimidos, e a gente vai ver que a imunossupressão foi de neutropenia, né, pacientes neutropênicos. Aqui desse grupo gama teve uma prevalência de neutropênicos, transplantados de órgão nos 3 grupos, e doenças não malignas que usaram imunossupressor, tá? E esse grupo aqui foram mais de pacientes neutropênicos que teve a mortalidade maior. E ele viu que o SOFA ele foi maior nesse grupo alfa, né? A temperatura, a, a contagem de leucócitos, linfócitos e plaquetas. E esse grupo gama, ele teve um SOFA menor, ele teve uma temperatura menor e ele teve mais linfopenia, o linfócito bem baixinho, plaqueta baixa, e eles morreram mais.
A creatinina não diferenciou os 3 grupos de imunossuprimidos com SARA, e aqui o PCR foi mais baixo, apesar disso eles morreram mais, né? A gente esperava que fosse o do PCR mais alto, e aqui a procalcitonina mais alta. Então, para imunossuprimido, o que pesou foi o linfócito baixo, o leucócito baixo, plaqueta baixa, e não necessariamente o perfil inflamatório. Ah, aqui a pressão arterial teve mais baixa aqui nesse grupo alfa, e o lactato mais alto. E eles estavam infectados mais por bactéria. Esse grupo aqui a gente vai ver que eles associaram a infecção pelo herpes vírus também. Aí eles viram o perfil de interleucina. Aí eles viram que a interleucina 6 estava maior nesse grupo alfa, que estava inflamado, e no grupo que morreu mais, desse grupo gama, não tinha a interleucina muito baixa, e quem estava alta era o interferon gama. Então, assim, foi uma outra via de, de ativação, né, imune. Aí, o que que eles viram também? Que teve diferença, esse grupo tinha mais neutropênicos, e esse grupo morreu 63% contra 33% do grupo que era imunossuprimido, mas não era neutropênico, nem linfopênico, nem plaquetopênico. E eles ficaram 15 dias, a mediana de 15 dias na UTI. Os 3 grupos não deu diferença. Eles conseguiram dividir através dos fenótipos, 3 fenótipos, né? O gama foi o mais diferente dos outros 2 grupos, e eles viram que os grupos estavam diferentes, mas tinham um grau de intersecção. Nunca são grupos puros, você consegue dividir os grupos, mas não são puros. E quando ele fez a metagenômica, ele viu que esses pacientes estavam infectados com uma microbiota diferente, né? Esse grupo gama que morreu mais tinha mais proteobactéria, tinha mais esses firmicutes, né, que eles descrevem, e tinha mais esse tipo de bactéria do que os outros 2 grupos. E aqui ele fez a metagenômica, né, que identificou o, a microbiota pulmonar, e ele vê que eles foram diferentes, né? Tem alguns agentes infecciosos que eles têm em comum, mas ele consegue diferenciar esses 3 clusters diferentes dos agentes que estão causando a infecção. E, por fim, ele faz ele é um algoritmo que ele consegue ver um marcador de aquele prognóstico enrichment. Ele consegue ver que, por exemplo, para o grupo gama, se você encontrar um beta-herpesvírus 5 que a gente não está acostumado a subtipar, mas é o futuro, né? O herpesvírus 5, o alfa-herpesvírus 1 e o fusobactério necróforo, ele tem uma contribuição positiva para colocar esse paciente no grupo, nesse tipo gama, que é o subfenótipo que vai evoluir pior. E se você encontrar o Enterococcus faeces, uma Klebsiella pneumoniae, ele é uma contribuição negativa para colocar esse paciente nesse grupo gama, que é de evolução pior. Então, ele viu que os vírus e o Fusobacterium, nesse grupo de imunossuprimidos, estavam associados com pior prognóstico, tá? Então, para terminar, né, que já... o que a gente tem aí na síndrome de desconforto em 2024? Né? A gente sabe que a idade é um fator importante e não imunossuprimidos, né? No imunossuprimido ele não mostrou essa diferença da idade, ainda precisa se entender melhor por que o paciente idoso tem mais síndrome de desconforto e morre mais. A gente precisa estudar melhor o status imunológico do nosso paciente quando entra na UTI, porque com certeza o paciente que evolui com uma SARA tem uma imunodesregulação, e a gente precisa entender melhor isso. A gente precisa entender melhor as causas que levam a ser um desconforto e o papel delas na diferente evolução. A gente sabe que a pneumonia
é a causa principal da síndrome do desconforto e entender bem o papel dos vírus e das bactérias, né, que a Covid acelerou todas as pesquisas aí. A gente sabe que ela é muito diferente do influenza A, por exemplo, e também a gente está tendo um surto agora. Dos subfenótipos, já está bem estabelecido a divisão entre hiperinflamatório e hipoinflamatório, e a gente sabe que o hiperinflamatório responde melhor à simvastatina, a terapêutica de fluidos liberal e ao PIP mais alto, e agora eles estão sugerindo você associar em pacientes com pneumonia e imunossuprimidos, subfenótipos que eles estão classificando de alfa, beta e gama. Esse gama tem um prognóstico pior, é aquele paciente que é mais neutropênico, linfopênico e plaquetopênico, ele vai morrer mais, e ele tem uma assinatura de microbiota, principalmente a presença de vírus herpes, de Fusobacterium, que marca os pacientes que podem evoluir com esse pior prognóstico e uma maior mortalidade. Então, até agora, a gente tem esses trabalhos. Eu vi que essa semana também estão sugerindo subfenótipos da impedância elétrica, né? É um trabalho até que o Caio, que é um fisioterapeuta que fez doutorado com a gente, ele está lá trabalha nos Estados Unidos, ele está participando desse trabalho. Tem trabalhos de metabolismo, né, mostrando que pacientes com influenza são diferentes de COVID. Então, eles têm vários grupos estudando isso e tentando subclassificar os pacientes com SARA para a gente entender melhor como fazer o diagnóstico, como tratar e a evolução desses pacientes internados nas nossas terapias intensivas. Acho que é Excelente, isso Carmen. até Excelente. agora que a gente sabe aí de SARA. Excelente. Parabéns aí, Carmen. Acho que foi uma apresentação bastante instigante aí para todos. Eu diria que desde Danang, talvez seja aí uma grande novidade que surge para a gente refletir. E eu imagino que com a evolução da inteligência artificial, a gente É. vai poder ter avanços muito grandes nisso. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui, Carmen. Quando a gente faz um estudo clínico, a gente desenha um estudo que a gente vai acompanhar aí uma meia dúzia de variáveis, a gente até, de alguma forma, consegue não se perder em termos de quando a gente está acompanhando os resultados e analisando eles. Quando a gente começa a entrar nessa seara, que a gente joga o Big Data e põe 30 mil Uhum. informações de um paciente, etc., e que depois pá, aparece um resultado. A gente viu aí, você apresentou do HARP, que o padrão hiperinflamatório ele teria um pior prognóstico, isso parece bem razoável, mas aí eles fazem uma análise do FACT, que é um estudo aí de 20 anos atrás, eles obviamente Uhum. utilizaram, aliás, amostras que eles tinham coletado na época Isso. desses Uhum. pacientes, e no final dá um resultado para nós de que os pacientes que tinham padrão hiperinflamatório se beneficiavam mais com uma estratégia liberal de fluidos. Eu não consigo encontrar plausibilidade, isso me deixa um pouco confuso. Qual a tua impressão sobre isso? Sim. Não, eu entendi o seu raciocínio, porque assim, se a gente acha que o paciente está hiperinflamado, com marcadores inflamatórios mais altos, a gente pensa que ele deveria extravasar mais, né? E ter mais líquido no espaço extravascular. Eu também não consigo juntar esse achado Com a com a plausibilidade, não? clínica. É. Porque assim é contra-intuitivo a gente achar que o paciente que está hiperinflamado, que ele se deu melhor, mas eles mostraram que fica com um melhor nível de consciência, menos delírio, menos confusão mental e uma melhor função renal. Eu não sei se acaba extravasando tudo para o pulmão, e aí, se também ficar hipovolêmico demais, pode ser que tenha mais alteração cognitiva e mais insuficiência renal. No mínimo é É a única instigante, né? explicação que eu Pensar nisso. consigo. No mínimo é instigante. Uhum.
Ah, Essas interações, elas são muito, assim, é muito fascinante, porque é um mundo, né? Eu estava lendo aí alguma coisa sobre diabetes esses dias, para variar, e eu vi que, por exemplo, as mulheres que optam por não fazer parto normal, elas colocam a criança em risco porque a cesariana, ela influi na microbiota de nascimento da criança e isso poderia, por si só, influir também na, na predisposição de diabetes aí mais para frente. Eu digo, é uma coisa. E a Sara, eu estou fazendo esse paralelo porque, obviamente, essas interações aí na Sara devem ser também, se não tanto, talvez tão complexas quanto, né? E eu acho que tem Uhum. um admirável mundo novo aí para a gente descobrir, aí, se a gente não se extinguir antes, né? Precisaria pegar o estudo FACT, né? Ver o que caracterizou esses pacientes e porque eles fizeram retrospectiva, exatamente como o Ederlon falou. Eles pegaram o estudo FACT, tinham coletado sangue e lavado desses pacientes e acabaram classificando eles depois, se hiperinflamatório e hipoinflamatório, e acabaram vendo que os hiperinflamatórios, quando tiveram melhor prognóstico, quando tiveram essa estratégia liberal. estratégia liberal de fluidos, né? Que Talvez é, é características desse grupo é que tenham efetivamente contribuído para esse melhor prognóstico, Agora a gente, não a e agora a estratégia gente liberal. precisa ver se dentro daquele perfil hiperinflamatório, esses que receberam a estratégia liberal, se eles tinham uma SARA mais grave, né? Sim, Que não necessariamente. com certeza. O Carmen, a Maria Carolina aqui te pergunta, você enfatizou bastante aí a importância do ultrassom, do POCUS e que ele ajuda na identificação do edema. Uhum. Ela pergunta se dá para a gente diferenciar o cardiogênico do inflamatório por meio do POCUS. Então, o que eles estão recomendando em todos os consensos que eu tenho assistido é a gente associar o ultrassom pulmonar com o eco, né? Para a gente ver tanto o que a gente tem de linhas B de congestão pulmonar com a função cardíaca. E com isso você aumenta a chance de você fazer o diagnóstico correto da síndrome de desconforto respiratório agudo. A associação do ultrassom de pulmão com o eco. Perfeito. Como tem trabalhos com associação com o BNP também, né? Uhum. Tem trabalhos que, quando o paciente chega numa insuficiência hipoxêmica, eles sugerem no pronto-socorro você fazer uma dosagem do BNP para você distinguir o que é cardiogênico e não cardiogênico. Tem algumas Estamos batendo. características que favorecem o diagnóstico de SAR, né? Características do próprio ultrassom. Primeiro, a espessada, rugosa, a presença de microconsolidação, apesar de serem inespecíficas, né? O colapso nas bases, né? É, O pulmão mais murcho na base, e a pleura, integrar também com o caso clínico, a né? pleura no cardiogênico ela é mais lisinha e Hum. na síndrome de desconforto ela é mais, né, irregular, Você que é o tem critério do ultrassom. áreas com lesão e ao lado de áreas sem lesão também na SARA. Apesar de que, dependendo se o pulmão tá, desabou já, isso aí já cai por terra, né? Assim, se o pulmão com edema, mesmo hemodinâmico, hidrostático, se ele desaba, aí ele termina se comportando ultrassonograficamente como uma SARA também. Aí tem que integrar os dados, outros dados aí. O eco, inclusive. Mas, de uma maneira geral, se a Carmen, doença for aguda, dá aproveitar e fazer uma para. pergunta, Ciro, para Carmen, a gente discutiu isso há pouco, né, sobre SARA com o pessoal da Sociedade Europeia. Eu lembro que a gente fez um boardzinho de perguntas, né? E uma pergunta que é bastante impactante nesses pacientes com SARA em ventilação mecânica é se a inteligência artificial ela ocupa algum lugar no modelo preditivo e protetor desses pacientes que são submetidos à ventilação mecânica, não analisando subfenótipos especificadamente. Eu acabei de revisar um trabalho do Jesus Vilar junto com a Karen Burns, né, que é lá do Canadá, que eles tentaram fazer, pegaram aquelas
aqueles grandes traios lá da Espanha, né, que o Jesus Vilar tem, os traios de Sara, e tentaram, através da inteligência artificial, ver se eles conseguiam distinguir características de pacientes que iam ficar mais de 14 dias em ventilação mecânica. Eles colocaram as causas, colocaram SOFA, colocaram Apache, e as únicas variáveis que estiveram associadas com acima de 14 dias de ventilação mecânica, que chama estudo Pioneer, né, que ainda vai ser publicado. Eles mostraram que a FO2 mais alta, a relação PO2 e FO2 mais baixa, quem precisou de PIP mais alto, que teve associado ao maior tempo de ventilação. Não conseguiram nem com a idade, nem com causa de SARA, nem com características de insuficiência de órgãos. Os únicos parâmetros foram a troca gasosa e níveis de PIP associados a você ficar mais tempo em ventilação mecânica. Mas eles colocaram, nossa, eles fizeram, eles estão usando bastante esses bancos de dados enormes, né? Aqueles Mimics, eu já vi vários trabalhos lá com os bancos de dados lá do Mimics, eles estão tentando caracterizar esses clusters, né, de pacientes que têm uma resposta diferenciada aos diversos tratamentos. O Carmen, a Lília aqui comentou do BNP, como biomarcador, da utilidade dele, que a gente não pode esquecer. E eu aproveito esse gancho. Você destacou bem o papel dos biomarcadores quando a gente está pensando aí nos subfenótipos. Você falou de vários deles. Eu queria que você desse uma ênfase em quais que você considera mais promissores de aplicabilidade clínica. Então, o que vai ser mais fácil para nós aqui no Brasil, além de idade, de sexo, da gente ver os parâmetros do ventilador, é o PCR, a procalcitonina e a interleucina 6. Eu acho que em termos de Brasil, por exemplo, lá no Einstein, a gente já está conseguindo dosar interleucina 6, e o último paciente que a gente estava acompanhando, a gente resolveu dosar a interleucina 6, e a gente viu que a interleucina 6 estava super aumentada, e a gente entendeu que o paciente ele estava ainda bastante inflamado, e a gente, nesse momento, a gente resolveu aumentar a corticoide, fazer uma ventilação mais protetora, e a gente vê que isso acaba interferindo com o prognóstico. Eu acho que a gente pode, em termos de Brasil, o que que a gente pode avançar? A gente pode avançar, entender melhor o status imunológico do paciente, né? Fazer uma avaliação melhor e levar em consideração principalmente linfócito e plaqueta, que eu acho que é uma coisa que está associada ao mau prognóstico da SARA. A gente fazer uma análise radiológica baseada na inteligência artificial para ver se a gente consegue detectar padrões que vão estar associados a diferentes diagnósticos, de diferentes prognósticos. Isso é uma coisa que já está, eles já estão conseguindo fazer, né? Uma análise tanto de raio-x como de imagem e, quem sabe, do ultrassom mais detalhada. A gente fazer um diagnóstico de infecção melhor, né? A gente já tem esses painéis que têm ajudado muito, diagnóstico de infecção bacteriana, infecção viral, e mesmo PCR e procalcitonina, para a gente entender se esse paciente está infectado mesmo ou se está mais inflamado. E a gente fazer mecanismos de proteção, tanto do pulmão, como do rim, como do cérebro, para melhorar o prognóstico desses pacientes, né? Carmen, uma provocação. Quando a gente entrou na época da imagem, para utilizar mais a tomografia, por exemplo, quando a gente tinha um paciente recrutável, a gente entendia isso como algo Uhum. positivo. E agora, quando a gente entra nos subfenótipos, a gente conclui, alguns estudos pelo menos apontam nessa direção, de que recrutabilidade seria um subfenótipo de pior prognóstico. Qual a tua interpretação disso? Então, porque esses estudos, foi aquele estudo do New England do Gattinone, né? O que que ele mostrou? Que o pulmão mais pesado, o pulmão mais grave, o paciente morria mais. É que assim, quem que é o paciente mais recrutável? Aquele paciente que tem mais colapso. E o paciente que tem mais colapso é o paciente mais grave. Então, assim, eu acho que tem
entendeu? É a mesma coisa que o fluido com hiperinflamatório. O paciente mais grave vai ser o mais recrutável, porque ele tem mais colapso. Agora, eu continuo achando que se você tiver uma tomografia de tórax, uma tomografia de impedância elétrica, e fizer um ajuste ventilatório, eu vou chamar de ajuste ventilatório para não causar polêmicas, né? De você a- abrir o pulmão e manter o pulmão aberto com uma PIP adequada, se fizer isso de uma maneira que você está enxergando, a gente fez muita tomo lá principalmente lá no Einstein, que tem uma condição melhor, é, a gente vê que é outro ajuste, outro prognóstico, né? Assim, eu ainda não, assim, eu continuo convencida de que se você ajustar o ventilador, tanto que o Murilo, que é um que assim, ele não era adepto do recrutamento, ele é um adepto total. Ele pega, quando a gente interna paciente, ele leva para toma, ajusta. Eu dou graças a Deus que eu chego lá, tá tudo ajustadinho, o paciente está bem melhor. Eu vi uns casos gravíssimos de Covid e mesmo de síndrome de desconforto que acabaram melhorando com o ajuste, com a toma, mesmo com a impedância elétrica, né? A gente está vendo que está começando a sair trabalhos agora. Você vê quanto um boom de trabalhos de impedância que está saindo, eles estão mostrando que esse ajuste mais fino da ventilação tem tudo para dar certo. Porque pensa um pouco, é impossível, né? A gente que está à beira-leito, é impossível que o PIB não faça diferença, né? Assim, é impossível assim, que qualquer nível de PIB é igual, né? É impossível, né? Assim, pelo menos usar a tabela lá do NIH que tem alguma lógica, mas, né? É impossível que você colocar 5 de PIB ou 20 de PIB vai dar na mesma, é impossível. Sabe que eu fiz a A provocação, gente mas tem eu algumas sabia para onde perguntas, você né, ia Adelon? caminhar. O que Carmen, que é? Eu fiz a Tem algumas provocação, mas eu perguntas já aqui sabia para onde você ia caminhar. excelente prova, parabéns. Uma Um pergunta, tomógrafo portátil. uma Oi, pergunta. pode falar, Fernando. A gente já tem assim subfenótipo estudados na sepsis há uns 10 anos, pelo menos, desde 2015. E o que a gente percebe, pelo menos na sepsis, é que é uma variabilidade muito grande entre as variáveis escolhidas para incluir nesses subfenótipos e a construção desses clusters. Sim. E isso atrapalha muito, né? Porque a idade quase sempre entra, comorbidade, sofra, enfim, mas existem outras variáveis. E na Sara, eu vi que tu enfatizaste bem, né? A questão dos fluidos, que eu acho que, sem dúvida, é uma variável importante. Na Uhum. experiência, no que tu já revisaste, no que tu viste, a gente tem uma variabilidade muito grande também na caracterização desses clusters, porque isso impede comparação em diferentes populações, em diferentes regiões, que eu acho que é uma coisa importante. Uhum. Sim, então, do que eu vi, do que eu vi também na discussão do consenso, é que, você viu o trabalho do Current Opinion lá de 22. Eles estão já estabelecendo na literatura os critérios, né, de entrada, os clínicos, os de mecânica pulmonar, e os de biomarcadores, que devem ser escolhidos, que estão mostrando mais significância, mas o que eu estou vendo nesses trabalhos mais recentes, que eles estão tentando buscar coisas novas, eles colocam na inteligência artificial os dados que eles acham que possa ser importante para o prognóstico do paciente e deixa o computador ver se consegue separar em clusters, e o computador dá um número ótimo de clusters que divide aquelas populações de uma maneira significante, Sim, não, mas isso eu digo isso né? em populações específicas, tu pega lá, Isso, e depois eles vão validar, né? Então, aí tem que ter uma validação mundial, com vários bancos de dados para pegar aqueles mesmos clusters. Então, eles estão naquela fase de publicar ainda o que eles estão achando de clusters e o que eles estão achando significante, mas isso precisa passar por uma validação em várias populações de síndrome de desconforto. Até a gente estava conversando na UTI respiratória hoje, lá na reunião, é uma coisa que a gente poderia começar a fazer no Brasil, né? UTIs integradas, a gente vê o que a gente consegue coletar de dados, fazer um banco de dados nosso,
né, de radiografia, porque tomografia e radiografia a gente tem. Quem sabe conseguir dosar a interleucina 6, que é a mais fácil que tem, e que você vê que é a que está mais aumentada nos pacientes imunocompetentes, né? É ela que aumenta, a PCR a gente tem fácil, procalcitonina já é mais difícil, mas a gente fazer um banco de dados nosso aqui brasileiro para a gente ver se a gente consegue ver linfócito, ver plaqueta, ver albumina, ver esses fatores que estão associados com o prognóstico da SARA, ou mesmo a causa ver se a gente consegue através. A gente tem esses painéis de vírus aqui agora, né? Que várias UTIs já estão tendo, para ver se a gente consegue caracterizar a nossa população brasileira. Porque Excelente. do ponto de vista Uma molecular, pergunta. né, é difícil, né? Tem aquele trabalho do Simon, publicado num dos jornais do grupo do Blue Journal, lá de 2006, Uhum, né, com a expressão gênica. É, uhum, eu lembro da figura, em verde é expressão genética benéfica e em vermelho prejudicial. Aquilo ali é base para a prona, porque no supina, quem está na base tem uma maior expressão de genes que causam prejuízo, né? Na base, e no ápice melhor. Então, uhum, uhum. tu conhece esse artigo, certamente. Não estou Conheço. Uhum. conta de um canadense, do Copeland, que ele mostra que essas alterações da expressão gênica já ocorrem em 90 minutos, né? Então, pega pacientes com evolução com SARA com 48, 72 horas, isso aí é uma coisa muito dinâmica, né? A expressão gênica. E Uhum. isso pode dificultar a forma como a gente aborda, né? Também, o entendimento, né? É, e do que eu entendi também é que as pessoas que estão estudando os biomarcadores, o interesse também é eles encontrarem biomarcadores e fazer um kit que isso possa ser Verdade. comercializado, né, nas UTIs para vender. Tanto que eu descobri isso porque esse trabalho do chinês, que foi junto com a Harvard, é um outro grupo, não é o grupo da Califórnia, que é do Michael Matai, né, que acabou escrevendo o editorial. Eu vi, percebi conversando com ele que era um outro grupo, e aí falaram, o que que você achou desses marcadores, né? Ele falou, bom, a gente estuda mais o ANG2, que a Caroline Caffey mostrou que o ANG2, que é o marcador de lesão endotelial, está bem associada a desenvolvimento de SARA e da lesão endotelial, né? Então tem isso também que acaba atrapalhando, né, a evolução do conhecimento, que é essa busca Diferentes pelo financeiros por trás. essa Então, busca deixa eu, pelo kit de marcadores que vai ser. deixa eu abusar um Pode pouquinho crer. de você, porque me fizeram essa pergunta ontem numa discussão que eu tive. E por onde anda o trem solúvel? Eu sei que o HC parece que está fazendo ensaio clínico, desde aqueles trabalhos do Gibo, o BioVap mostrou que o trem solúvel não tinha tanta eficácia no diagnóstico de pacientes aí ventilados com PAV. E por onde anda o trem solúvel? Sim. Perguntaram isso ontem. Então, ele teve esse boom, né? Acho que antes da pandemia. Foi no Teve Gibo, esse boom do trem solúvel que foi descrito como biomarcador. Teve alguns laboratórios aqui do Brasil que tentaram desenvolver a mensuração, mas realmente eu não tenho ouvido mais falar no trem Segundo. solúvel. Carmen, excelente, muito bom. Eu acho que esse é um assunto assim promissor. A gente está só começando, então vai aparecer aí Sim. muita coisa e acho que é muito legal a gente poder trazer isso aqui para a gente discutir um pouquinho, refletir. É uma discussão árdua, mas é necessária, né? Com certeza. E Para a lógico, gente evoluir. a gente não pode perder o bonde da história. A gente tem que estar preparado aí para poder acompanhar aí essa evolução e agradecemos muito aí você ter trazido para nós e ter propiciado essa discussão bem interessante. Muito obrigado aí para você. Combinado, eu que Obrigado, agradeço aí Ana. pelo convite. Semana que vem estamos aí de novo. Boa noite a todos, Com pessoal. Um certeza. abraço. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, até mais. Tchau, tchau.